Liguei? Liguei. Ok. Bom dia. Muito bom vê-los mais um fim de semana. Louvamos a Deus pelo fim de semana que tivemos, pela bondade e a misericórdia do Senhor. Nosso Deus é bom. Amém? Nosso Deus é maravilhoso. Quantos aí estão abraçando o convite de se tornarem amigos de Deus? Amém, amém. Poucas pessoas, né? Espero que mais irmãos aqui abracem de fato esse convite de se tornarem amigos de Deus, porque Deus não vai fazer nada sem que Ele fale com seus amigos. Isso ele está registrado, né? Abraão era um amigo de Deus. Então é muito importante que nós pratiquemos, exercitemos esse andar com o Senhor. E como o Marcos iniciou essa reunião aqui hoje, falando sobre quanto nós ouvimos da palavra do Senhor este fim de semana, e quanto de fato nós conseguimos absorver de tudo que ouvimos, e quanto que nós conseguimos trazer para a prática do nosso dia a dia, tudo isso que ouvimos, né? Agora eu tenho que interromper um pouquinho. Estou vendo ali o Roberto, a mãe dele que está ali do lado, ó, o Roberto ali, ó. Está vendo? Ó, quem se lembra que nós oramos por ela aqui? Irmãos, lembram? Irmãos, o tumor está secando, para a glória de Deus. O tratamento está sendo feito e o tumor está secando. Testemunho dos médicos e dos enfermeiros que estão fazendo os curativos, né? Glória a Deus, amém? A glória é de Deus, a glória é de Deus. Então é muito importante que nós estejamos ligados, estejamos atentos, né? O Marcos, ele iniciou a mensagem, iniciou essa reunião falando quem é o nosso Deus e falando sobre andar no caminho. Andar no caminho. Então nós estamos em um caminho, nós estamos numa jornada, nós estamos caminhando, e nós precisamos ver como caminhamos. E eu, assim, fui muito abençoado pelas ministrações, e enquanto o pastor Jamê pregava, veio surgindo várias coisas no meu coração enquanto ele ministrava, e eu não fazia nem ideia de que eu estaria ministrando hoje, mas aí surgiu o convite para eu estar ministrando hoje, e eu estava justamente pensando na palavra que foi ministrada no fim de semana. E dentro da mensagem, né, que o irmão Jamê deu, ele falou sobre aquele momento que nós tivemos da ceia, falou sobre o partir do pão. O Jamê sempre gosta de lembrar que o partir envolve o repartir. Não é simplesmente quebrou o pão, comeu, pegou o cálice e tomou. Não, é além disso. E não é também uma sincronia de agora todos vamos comer juntos. Ele fez essa observação. E na nossa leitura diária, né, desta semana, nós vimos quanto que Deus valoriza as refeições. Vimos como que Deus valoriza o comer. Nós vimos as exigências, nós vimos as ordenanças, nós vimos os ensinamentos descritos na palavra de Deus sobre o comer. Então, é muito importante que nós peguemos esses ensinamentos e possamos transportá-lo para a nossa prática. E nós, aqui nesta congregação, nós falamos bastante sobre a importância de estarmos congregando nas casas, participando de uma reunião caseira, envolvidos em um grupo caseiro. O grupo caseiro reúne aonde? Uma casa, né? Reúne uma casa, uma reunião caseira, uma reunião menor, uma reunião mais íntima. Particularmente, eu tenho falado com muitos irmãos, tenho falado em vários lugares sobre
a igreja reunir nas casas como uma estratégia escatológica, como uma estratégia para o fim. Nós sabemos que desde o princípio da igreja, esta é uma prática ensinada pelos apóstolos. Esta foi uma prática ensinada ali na igreja em Jerusalém, e nós lemos isso no livro de Atos dos Apóstolos. Então, escatologia é o estudo do fim de todas as coisas, ou escatologia é o estudo do fim. Então, é muito importante que nós compreendamos o tempo que nós estamos vivendo. É muito importante que nós compreendamos que, como foi dito aqui, as coisas ficarão cada vez mais apertadas, as coisas ficarão cada vez mais difíceis. E o que nós precisamos aprender é que os tempos vão exigir de nós atitudes diferentes. Então nós não poderemos seguir com as mesmas atitudes, nós não poderemos seguir, nós não conseguiremos seguir agindo da mesma forma. Então eu queria te exortar desde já, se você não participa de nenhuma casa durante a semana, gostaria de te exortar a se vincular a uma casa, se vincular a um grupo caseiro, estar ligado com irmãos que reúnem nas casas. Isso é uma estratégia de Deus para a igreja. A igreja não se reúne só no templo, só em um salão. A igreja também se reúne nas casas. E isso tem um propósito, isso tem uma finalidade, isso tem um objetivo. Isso é uma forma didática de Deus estar edificando o seu corpo, pastoreando as ovelhas de seu rebanho. Então, nós vimos isso desde o conselho lá de Jetro para Moisés, dividindo o povo em pequenos grupos, em menores grupos, para que o povo fosse atendido nas suas necessidades. Então é muito importante que você preste atenção no que está sendo falado desde o fim de semana passado, as nossas ministrações, e eu gostaria de chamar a sua atenção para esta mensagem, porque eu creio que esta mensagem é fruto de tudo que nós temos ouvido na nossa vida, tudo que nós temos ouvido aqui nesse fim de semana. Particularmente, eu estou envolvido com grupos caseiros desde o início dos anos 80. Final da década de 70, a gente já começou a trabalhar com grupos caseiros lá no Rio de Janeiro, quando eu era ainda um adolescente. Nós entramos nessa corrente desse rio de Deus que vem se aperfeiçoando, que vem trabalhando na igreja, que vem ensinando a igreja todos esses anos, todas essas décadas. Abra comigo sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Você pode abrir seu tablet ou seu smartphone, ou também seu Android, não tem problema. E se acontecer o que Galdino falou, estiver demorando muito, é que está na hora de trocar, tá? Então, Atos 2,46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, eles tomavam suas refeições juntos diariamente. Eles partiam o pão, eles repartiam, eles ceavam
A ceia do Senhor, ela era tomada no contexto de refeição, em uma casa, ao redor de uma mesa. Há relatos que eles faziam isso aqui bem cedinho. Era bem cedinho mesmo, antes de ir para a labuta, antes de ir trabalhar. Isso era um costume. Eram outros tempos, eram outras épocas. Mas qual era a frequência com que eles faziam isso? Diariamente. Eles faziam isso diariamente. Lógico que nós estamos falando de uma época diferente. Mas eu pergunto, por que eles partiam o pão todos os dias? Por que eles comiam de Jesus todos os dias? Porque eles sentiam a necessidade de lembrar a obra, o sacrifício, o propósito, a ressurreição do Cordeiro. Todos os dias eles partiam o pão. Todos os dias eles se reuniam no templo. Todos os dias eles se reuniam nas casas. Havia uma sociedade diferente. Havia uma cultura diferente. Eles estavam inseridos num contexto diferente. Será que nós não poderíamos nos aplicar em estar reunindo em uma casa pelo menos um dia na semana? Será que nós não poderíamos estar reunidos no salão onde nos encontramos, seja no setor, aqui nós temos irmãos de outros setores aqui hoje, pelo menos uma vez na semana? Será que não seria possível, dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade? O que me impede de reunir junto com outros irmãos numa casa uma vez por semana? Estar envolvido com outros irmãos uma vez por semana? Como eu disse, tem um objetivo, tem uma razão. Então, qual é o contexto em que eles faziam essas coisas? Vamos ler um pouquinho mais para cima. Vamos ver versículo 42 desse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Presta bem atenção. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam entre todos mediante sua necessidade. Primeira ministração do apóstolo Pedro, 3.000 almas se converteram. Depois 5.000 almas se converteram. E o Senhor acrescentava todo dia. Então, no mínimo, eles eram uma congregação com mais de 10.000 pessoas. Como que as necessidades eram atendidas? Teve um momento em que eles levantaram 7 homens cheios do Espírito Santo para coordenarem as ações sociais do povo. Será que 7 homens iam dar conta de mais de 10.000 pessoas? Claro que não. Não tem como. Impossível. Impossível. Porque eles estavam distribuídos nas casas. Porque eles estavam em menores grupos, sendo atendidos. Então, nós vimos aqui no 42 que eles estavam firmados em 4 pilares. Tem inclusive um livro do Jamê falando sobre esses 4 pilares: doutrina apostólica, partir do pão, eles tinham comunhão e orações. 4 pilares. Então, nas casas, eles praticavam essas coisas, e também no templo. Eles ouviam a ministração da palavra. Nas casas,
eles tinham comunhão e partiam o pão. E também tinham oração no templo e nas casas. Nós vimos Simeão e Ana indo no templo orar. E muitos acompanhavam Simeão e Ana indo no templo orar. Nas reuniões de oração, as reuniões de oração de concordância. Eles perseveravam nessas 4 colunas. Aí nós vimos que em cada alma havia temor. Sinais aconteciam. Na leitura nossa desta semana, nós lemos no capítulo 32 que Moisés repetiu a tribo de Gade e a tribo de Rúben 8 vezes. Ele fala: perante o Senhor, perante o Senhor, perante o Senhor, perante o Senhor. Ele repete: nós estamos perante o Senhor. Nós estamos diante do Senhor. O que fazemos? Fazemos diante do Senhor. E tudo isso está relacionado com o partir do pão. Tudo isso está relacionado com a nossa participação em reuniões gerais. Eu quero trabalhar com os irmãos sobre isso. Eu quero que nós pensemos um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Nós precisamos nos preparar para o fim. Nós precisamos compreender que hoje nós temos essa estrutura. Não sabemos por mais quanto tempo poderemos ter esse tipo de estrutura. Transmissão online, ao vivo. Quanto tempo isso vai durar, queridos? Não sabemos. Sabemos que vários países do mundo, isso aqui não é mais possível. Não dá mais. E não são alguns não, tá? Está aumentando cada vez mais esse tipo de proibição para a reunião da igreja. Então, nós precisamos nos preparar. Por isso estou dizendo que reunir nas casas é uma ação escatológica, é uma ação preventiva de nós nos prepararmos para o fim. Não pense que somos como o camelo, que bebemos água e podemos ficar um monte de dias sem beber água. Bebe água, bebe água. Não somos. Se fôssemos assim, o apóstolo Paulo não teria escrito: irmãos, enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é uma prática diária. É uma prática que nós precisamos exercitar todos os dias. Não é um dia eu recebi, agora não preciso mais. Não. Eu quero tocar nesse assunto com os irmãos também. Quero entrar um pouquinho mais sobre isso também. Precisamos estar atentos, né? O versículo 44 diz que todos os que criam estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Tudo em comum é porque não havia necessitados. Num grupo pequeno, nós podemos atender às necessidades. Nós podemos conhecer as necessidades. As necessidades podem ser diversas. Agora, o 45 diz que eles vendiam o que era seu para repartir com os que não tinham. Então, isso só é possível através de uma ação do Espírito Santo, uma liderança do Espírito Santo, uma ação sobrenatural de Deus, e nós não deixamos isso aqui como sugestão para ninguém. As pessoas devem ser dirigidas e movidas pelo Espírito de Deus para fazerem essas coisas. Nós não acreditamos que esse tipo de atitude sai do púlpito. Ela sai e ela é feita por uma ação coordenada do Espírito Santo no meio da igreja. Então, segundo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos aqui, é que quando nós vamos para as casas, nós nos tornamos mais próximos de alguns irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aí no fundo não sabem o nome de muitas pessoas que estão aqui na frente. Muitas pessoas que estão aqui na frente não sabem o nome dos irmãos que estão lá no fundo. Então, se eu perguntar para os irmãos aqui da frente, olha lá para trás agora e identifica o Diego.
Quantos de vocês vão olhar para trás e vão identificar o Diego? Será? Não, vocês não valem, eu já sei que vocês já sabem. Outros aqui. Aí eu vou perguntar assim, ó, os irmãos que estão lá no fundo, será que você vai conseguir identificar aqui na frente, né, quem é? Deixa eu ver, aqui, tal, né? Você vai identificar quem é o Carlinhos? Quem é do fundo sabe quem é o Carlinhos aqui na frente? Nossa, ali é figurinha já carimbada, todo mundo sabe que é o Carlinhos, não é possível, né? Mas é um fato, irmãos, que quando nós estamos num grupo maior, a gente tem dificuldade. Por exemplo, perguntar para vocês assim, quem sabe quem é o Jonatas? Está sentado ali, quem sabe quem é o Jonatas? Eu sei quem é o Jonatas. Quem sabe quem é o Jonatas? Agora vocês ficaram com cara de ué assim. Você sabe quem é o Jonatas mesmo? Você sabe? Ponta para a minha direção que ele está, vai. Não, não é aquele lá não, é outro que eu estou falando. Ah, eu não disse. Eu falei que o que está sentado do lado da mãe dele. Ah, é? Olha só. Não, João, não vou mandar você ficar de pé, não. Fica tranquilo, ok. Já matei ele de vergonha, já fazendo uma brincadeira dessa. Mas quem sabe quem é a moça que tem um sobrenome chamado Tabuada, que tem aqui? Deixa eu ver. Mas é só o grupo caseiro dela que está levantando a mão. Para aí também, né? Ok. O pessoal da portaria também não vale. Mas percebe, irmãos, isso é importante. É importante que quando você chega num ambiente, as pessoas identifiquem você pelo seu nome. Quantos Henrique nós temos aqui esta manhã? Quantos Henriques nós temos aqui esta manhã? Não, portaria não vale, gente. Quantos Henriques nós temos aqui esta manhã? Quantos? Ó, só estão apontando para um, tá vendo? Tem 2 Henriques aqui. Tem 2. A outra já está me corrigindo que é Luiz Henrique. Mas tem Henrique, rapaz. Tem mais, tem 3. Tem 4. Ó, tem Pedro Henrique, João Henrique, Luiz Henrique, Henrique. Tem 2 João Henrique. Nossa, tem. Nossa, ó. Gente, vou parar com esse negócio que eu vou me complicar. O fato é que a reunião caseira vai me tornar mais próximo de pessoas que vão saber onde eu moro, vão saber onde eu trabalho, vão saber o que eu gosto de comer, vão saber o que eu não gosto de comer, vão saber sobre meu peso de oração, meus projetos, meus anseios, vão me ajudar no meu peso de oração, vão me ajudar nos meus projetos, que eu tenho necessidade de alcançar diante do Senhor. Agora, nós ouvimos falar muito sobre Mateus 18, não é verdade? Mas Mateus 18, do versículo 15 ao 18, que fala, se você vê o teu irmão pecar, vá até ele, não se aplica dessa forma. O contexto para Mateus 18 é da igreja caseira. O envolvimento, o comprometimento, porque Mateus 18 não é para ridicularizar ninguém, não é para envergonhar ninguém. Mateus 18 é para curar. Mateus 18 é para limpar. Mateus 18 é para guardar. Na nossa leitura desta semana, nós vimos que Balaão foi impedido por Deus de amaldiçoar o povo de Israel. Quantos lembram disso aí? Deixa eu ver. Pouca gente está lendo a Bíblia. Quantos poucos lembraram? Oh Deus, ajuda Jesus. Mas Balaão não pôde amaldiçoar. Foi impedido por Deus de amaldiçoar. E maldição vale contra o povo de Deus? Vale, irmãos? Vale encantamento contra o povo de Deus? Não. Mas o que é perigoso? Maldição não vale.
Irmão, eu já fui amaldiçoado muitas e muitas vezes na minha vida. Eu pregava o evangelho na escola que eu estudava. Muitos colegas se converteram. Nossa, o que tinha de feiticeiro, de gente que me amaldiçoava, que rogava praga. Isso aconteceu muitas e muitas vezes. Até mesmo aqui mesmo em Jundiaí. Não pega, isso não pega. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo cobre a nossa vida. O sangue de Jesus já está posto sobre nós. Amém? Mas o que pega? Maldição não pega. O que pega? O Josias falou fofoca. Qual é o nome que a gente dá para fofoca? Pecado. Pecado pega, pecado mata, pecado destrói. Maldição não, pecado destrói. Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel, mas Balaão aconselhou Balaque a enviar prostitutas, a enviar mulheres, e essas mulheres corromperam os homens do povo de Israel. E por causa desse pecado, 24.000 pessoas morreram. Porque o pecado destrói, o pecado corrói, o pecado é terrível. Então, eu preciso de irmãos ao meu redor. Eu preciso de pessoas ao meu redor. Eu preciso de irmãos que me ajudem a me tornar amigo de Deus. Eu preciso estar ligado com irmãos. Eu preciso repartir o pão com irmãos. Eu preciso estar à mesa com irmãos que vão ouvir a minha aflição, que vão ouvir as minhas lutas, que vão saber dos meus sonhos, que vão me ajudar em oração. Então, o terceiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é que quando tudo isso aqui não puder mais acontecer, para onde nós vamos? Para onde? Para as casas. E você sabe o endereço para a casa que você vai? Você sabe o endereço para a casa que você vai? É muito importante que você saiba o endereço. Você sabe quais são as casas que você poderá chegar e você vai ser recebido? Você sabe quais são as casas dos irmãos que vão te receber? Agora, imagina só, poxa, nós temos aqui mais de 400 pessoas. Talvez algum irmão não te viu ainda. E você vai falar assim, irmão, você lembra de mim? Eu estava lá na reunião grandona lá, daquele pastor grandão, que ele era barrigudo, está diminuindo a barriga, tá legal. Estou diminuindo, né? Estou diminuindo. Que o Senhor me conserve assim, diminuindo. Então assim, às vezes não vai dar certo, a pessoa vai dizer assim, mas eu não lembro de você não sei nem sei de que reunião você está falando. Mas se eu estou íntimo, se eu estou ligado, se eu estou próximo, se eu estou vivendo isso, se eu estou aliançado com pessoas, eu não vou precisar me apresentar, eu serei reconhecido. Eu serei reconhecido, porque eu faço parte de uma casa. Os irmãos me identificam. Os irmãos vão me identificar, porque eu estou envolvido, eu estou ligado. Então eu sei para onde vou. Eu não preciso do celular. Eu não vou precisar do WhatsApp. Eu não vou precisar do e-mail. Eu não vou precisar olhar no Facebook. Eu sei para onde vou. Eu sei com quem eu tenho andado. Isso faz a diferença, queridos. Agora, presta bem atenção no que eu estou falando. Você não sabe o endereço de ninguém. Você não sabe onde os irmãos moram.
você não está ligado a um grupo menor, você precisa estar ligado ao grupo menor. Você precisa se vincular a outros irmãos. Você precisa estar próximo de outros irmãos. Você precisa se envolver na vida da igreja. A vida da igreja, ela não se desenrola nesse salão. A vida da igreja se desenrola de segunda a segunda, fora desse salão. Então, para onde iremos no fim? Para onde você vai no fim? Com quem você vai estar no fim? Então, o quarto ponto é que nessa casa, aonde eu irei, eu vou repartir as minhas lutas, os meus anseios, as minhas necessidades, minhas vitórias. Eu vou repartir com outros as bênçãos que o Senhor tem me dado. Eu vou poder repartir com outros. Irmãos, percebam que a ceia do Senhor não é um pão e um cálice. Não é isso. Isso só aponta para o que é. Isso aponta para a realidade do corpo de Cristo. Por isso, apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, que o Paulo Manzini leu aqui, que nós precisamos aprender a discernir o corpo. Discernir o corpo. Quem é o corpo de Cristo? Quem são as pessoas ao meu redor? As pessoas com quem eu ando? As pessoas com quem eu estou junto? Quinto ponto. Eu queria falar sobre uma outra visão do que aconteceu lá em Lucas, capítulo 22. Nós vimos Jesus com os discípulos na Páscoa. E naquele contexto, Jesus instituiu a ceia. Nós não vamos ler, mas fica guardado aí para você. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho agora em João capítulo 13. Porque você pode abrir João 13, 1, você pode abrir. Jesus, ele faz algumas coisas naquele momento da ceia. E João, ele narra os acontecimentos de uma outra perspectiva. João narra o que aconteceu ali após eles terem jantado, após eles terem comido a Páscoa e tomado da ceia. Olha só o versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Antes da festa da Páscoa. Amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, olha só, depois de ter comido, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus lhe respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés.
pois quanto ao mais, está tudo limpo. Presta bem atenção. Ali, na mesa, jantaram, comeram a Páscoa, participaram da ceia. Jesus falou assim: agora eu vou ensinar para vocês uma outra coisa. Pegou a toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Pedro não quis, achou que era demais. O mestre, seu Senhor, seu Salvador, lavar os seus pés. Mas Jesus disse para ele: não, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você pode não entender agora, mas depois você vai entender. Então, Pedro, o que você quer? Não, Senhor, só os pés não, a cabeça, o braço, eu vou arrumar um shampoo, se eu passo um shampoo e tal. Não, Pedro, para de gracinha. O corpo não precisa, só os pés. Um só batismo. Nós não precisamos mais ser batizados nas águas. Nós já fomos batizados. O sangue de Jesus já foi derramado por nós. Já passamos pela água do batismo. Já fomos purificados de todo pecado pelo sangue de Jesus. Amém? Já fomos batizados. Mas Jesus disse: os pés necessitam ser lavados. Nós temos contato com o mundo diariamente. Nós temos contato com tragédias, nós temos contato com notícia ruim, nós temos contato com pessoas, nós temos contato com muitos tipos de situações diariamente. Os nossos pés tocam esse mundo, os nossos pés tocam essa terra, as nossas mãos tocam essa terra. Então, necessitam ser lavados. Não estou falando de batismo, eu estou falando de ser lavado. Irmãos, quem tem lavado seus pés? Você tem estado em um grupo pequeno, onde as pessoas têm lavado seus pés? Você tem participado de um grupo pequeno, onde pessoas têm lavado os seus pés e você tem lavado os pés de outros irmãos? Porque quando eu ouço a aflição do meu irmão, quando eu me identifico com a aflição do meu irmão, eu estou consolando o meu irmão. Eu estou oferecendo a destra da comunhão ao meu irmão. O meu irmão está sendo lavado por meio da comunhão. O irmão está sendo lavado na mesa. O irmão está sendo cuidado na mesa. Eu preciso estar com irmãos. E nesse momento, eu estou compartilhando com vocês várias coisas da minha leitura bíblica, das minhas anotações, das minhas percepções, ouvindo o Haroldo na sua ministração, no Caminhando pela Bíblia. Eu estou repetindo várias coisas aqui que Haroldo comentou na leitura bíblica desta semana, que eu ganhei ouvindo, e que normalmente eu comento no grupo caseiro, aonde eu faço parte, aonde eu frequento, com quem eu parto o pão. Então, lavar os pés é uma ação contínua, que nós temos a oportunidade de fazer na casa onde frequentamos. Eu lavo os pés dos meus irmãos, os meus irmãos lavam os meus pés. Eu preciso lavar os pés de alguém. Alguém precisa lavar os meus pés, para que eu discirna o corpo de Cristo, para que eu possa discernir o corpo. Eu preciso estar envolvido com o corpo, ligado no corpo, participando do corpo, participando da mesa do Senhor, junto com outros irmãos. Presta bem atenção. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz,
como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se eu ando na luz, como Ele na luz está, se eu estou tendo comunhão com irmãos ao redor da mesa, envolvido nas aflições dos meus irmãos, acompanhando os meus irmãos, o sangue de Jesus, Ele opera. O sangue de Jesus, Ele atua. O sangue de Jesus me livra. O sangue de Jesus me ajuda nas minhas fraquezas, para que eu não caia em pecado. Jesus ensinou os seus discípulos a orar: não nos deixe cair em, mas livra-nos do... Como que é que eu serei guardado de cair em tentação? Os irmãos lavando meus pés, os irmãos cuidando de mim, os irmãos ministrando ao meu coração. Estou falando de um grupo caseiro, estou falando de um grupo pequeno, 12, 15 pessoas. Grupo maior que isso eu acho muito difícil. Não é impossível, mas é um número ideal, né? Bom para interação. Então, é muito importante que nós estejamos ligados e prestando atenção sobre a importância de lavarmos os pés uns dos outros. Jamê fez a pergunta: você tem 4 amigos que abririam o telhado para te fazer descer até Jesus? Se você tem irmãos que lavam os seus pés, então você tem. Você está lavando os pés de irmãos, então você será amigo de alguém que você vai poder ajudar, que você vai poder compartilhar. Então, o contexto de lava-pés de Jesus foi na mesa, foi durante a ceia, foi no partir do pão. Então nós precisamos compreender e ganhar cada vez mais revelação da importância de estarmos vinculados a uma casa, ligados com irmãos que vão lavar os nossos pés. Agora, queria chamar você para um sexto ponto. Sexto e penúltimo ponto. Sexto ponto. O que Jesus falou para os seus discípulos antes? Vão preparar o lugar onde vamos tomar Páscoa. Vocês vão preparar. Vocês vão encontrar uma pessoa assim, assim, assim. E ele vai mostrar para vocês onde comeremos. Então, quando nós falamos sobre participar da mesa, precisa de o quê? Preparação. E quem é que prepara a mesa? A pessoa que recebe na casa dela? Nananina não. Todos precisam se envolver com a preparação. Então, apóstolo Paulo, olha aí, abre a Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 11, abre aí. Vamos ver isso aí, olha aí. Vamos ver essa questão da preparação. Onze 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um, olha só, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Por que o apóstolo Paulo está falando cada um come sua própria ceia? Porque eles levavam. Todos levavam.
E aí eu vou voltar para o contexto cultural da época. Tinha padaria para comprar pão naquele dia lá? Tinha rotisserie naquele tempo lá? Não tinha. O que as pessoas faziam? Preparavam sua participação na mesa. Preparavam sua participação na ceia do Senhor. Digo eu, não Senhor, digo eu agora. Prepare o alimento, você, com as suas mãos, quando você for tomar da ceia com o Senhor. Não vá para a padaria, não vá para a rotisserie. Prepare. O participar da mesa do Senhor começa lá, quando você começa a planejar o que você vai fazer para oferecer aos irmãos quando você se reunir. Você está envolvido emocionalmente, você está se envolvendo. Eu vou preparar algo para os meus irmãos e juntos nós vamos comer essa refeição diante do Senhor. Nós vimos na nossa leitura desta semana sobre a refeição que envolvia o azeite, envolvia o trigo, envolvia o vinho, envolvia o que mais? Só esses três, né? Isso aí. Tem o sal também, não falou, né? Mas esta semana não falou do sal. Mas estava lá. Presta bem atenção, irmãos. Quantas mesas do pão da presença havia no tabernáculo de Moisés? João não pode falar, não. Quantas mesas? Quantas mesas havia no tabernáculo de Moisés? Quantas mesas do pão da presença havia? Quantas mesas? Uma. Jet. Não, Jet. Uma mesa. Agora, quantos pães da presença havia no templo de Salomão? No templo de Salomão, quantas mesas? 5, João. Mais, João. 6, João. Mais, João. 7, João. Tinha 8, João. Tinha mais. Tinha 9, João. Tinha quantos, irmãos? Tinha 10 mesas. Alguns falam das 12 tribos, né? Tinha 10 mesas. 10 candelabros. 10. Por que tinha 10 mesas? Porque Deus gosta da mesa. Deus gosta de comer. Deus acha bom comer. Deus acha bom comer. E vou dar uma dica para você, ó. A gordurinha tem que ser dele, tá, Rafael? A gordura é para ele. Não fique inconformado, gente. A gordura é dele, para nós não engordarmos. A gordura é dele. Deus gosta da mesa. Lá no tabernáculo tinha uma mesa. No templo de Salomão tinha 10. E Salmo 23 fala: prepara-me uma mesa perante os meus adversários. Na vida de Jesus, no seu reino, nós estaremos com Ele onde? Na mesa. Comeremos com Ele à mesa. Percebe? Estar ao redor da mesa é muito importante. Você se envolver com a preparação desta mesa é muito importante. Por isso que amorosamente eu estou falando, não vá para a rotisseria não vá para a padaria não. Prepare. Se envolva a sua família na preparação do que vai comer, digo eu. Ok? Porque eu estou falando da seriedade, estou falando da importância, estou falando do envolvimento. Jesus entrou com o seu sangue, Jesus entrou com sua carne, Jesus entrou com seu suor, Jesus entrou com suas lágrimas, e nós vamos entrar com quem? Com o quê? Pãozinho da padaria? Desculpe, irmãos. Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de se envolver.
Eu não estou falando de qualquer refeição. Eu não estou falando de um almoço corriqueiro, de um jantar, de um lanche que a gente faz com os irmãos. Estou falando de nos reunirmos para tomar da mesa do Senhor, se envolver com essa preparação. Não sermos cartão instantâneo, comidinha de frigideira, pãozinho de frigideira. Né, Rodrigo? Pãozinho de frigideira é pão, filho? Não é pão. Pão envolve processo, né, Rebeca? Pão tem processo. O pessoal chama de pão, mas não é pão. Desculpa aí. Então, sétimo e último ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. Eu tenho dito isso, e acho que vou falar isso, e vou continuar falando isso. Irmãos, precisamos jejuar e orar. Precisamos nos dedicar ao jejum e à oração. Mas Abinério, você não está falando da mesa que é bom comer? Estou, mas você não vai comer o tempo inteiro. O que você vai fazer os outros dias da semana? Vai jejuar, vai orar, vai se preparar para a mesa. Ficar sensível aos irmãos, sensível a Deus. Abre sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 21. Lucas 21, verso 34. (21, 34). Cuidai de vós mesmos. O que o apóstolo está dizendo? O que Lucas está dizendo? Cuidai de vós mesmos. O que isso significa? Que você tem que cuidar de você. Você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar. Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Então, se ele está falando para não se embriagar, eu tenho que tomar cuidado com a comilança. Eu tenho que tomar cuidado com a devassidão. Eu tenho que tomar cuidado com falta de controle. Eu tenho dito que nós precisamos buscar uma vida saudável. Nós precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar do nosso espírito, precisamos cuidar do nosso corpo, para não sermos pegos de surpresa, para não sermos pegos desprevenidos. Versículo 35. Porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Muito importante que nós tenhamos condições de ficar de pé, estarmos de pé. Muitos não estarão de pé. Muitos não estarão de pé. Estar de pé é estar em prontidão. Estar de pé é estar em alerta. E como que eu posso estar em alerta? Se eu estou me empanturrando, se eu estou perdendo a sobriedade na comida, se eu estou perdendo a sobriedade na bebida, eu não vou ficar de pé. Eu não ficarei em alerta. Estarei envolvido com outras coisas. Por isso eu estou dizendo aos irmãos, por isso eu estou sentindo esse peso de exortar a igreja,
para que pratiquemos com maior intencionalidade o jejum e a oração. Eu não jejuo para mudar Deus. Eu não jejuo para que Deus mude de pensamento. Eu não jejuo para mudar o coração de Deus. Eu jejuo para ser transformado. Eu jejuo para ser limpo. Eu jejuo para ficar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu preciso jejuar para que o meu espírito perceba quando o Espírito está falando, para que a minha alma se renda à voz do Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como que eu vou ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja se eu estou entulhado de tantas coisas e tantos pensamentos? Mas quando eu pratico o jejum, eu esvazio, eu aquieto, eu mortifico a minha alma, a minha carne, aquieta a minha alma. Eu começo a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Começo a prestar mais atenção ao que Ele está falando. Qual é uma das características do amigo de Deus que eu falei aqui semana passada? O amigo de Deus não é aquele que fala muito, mas o amigo de Deus é aquele que ouve o que Deus está falando. Amém, irmãos? Amém, igreja? Podemos dizer amém ao Senhor? Podemos concordar com o Senhor? Vamos nos envolver com o que o Senhor está falando? Vamos nos envolver com a palavra do Senhor que está saindo? Presta bem atenção. Quem tem lavado os seus pés? Você tem lavado os pés de quem? Qual é a casa que você frequenta? Presta bem atenção nisso. Precisamos estar envolvidos com a igreja. Precisamos estar envolvidos com os irmãos. Isso é muito importante. Então, eu creio, queridos, que o Espírito Santo está falando conosco. Eu creio que o Espírito Santo está nos alertando. Não considere a reunião na casa como algo, posso não participar. Não tem como, queridos. Isso faz parte da vida da igreja. Isso faz parte de como a igreja começou. Jesus, Ele não começou a igreja. Jesus não fez nenhuma reunião oficial da igreja. Não tem nenhuma reunião que a gente possa dizer assim: Jesus reuniu com a igreja. Mas Jesus fez um negócio muito legal. Ele fundou uma comunidade de amigos. Ele tinha 12 amigos que andavam com ele, que aprenderam a lavar os pés dele, e que ele lavou os pés desses 12 amigos. Então, presta bem atenção. Presta bem atenção. Quem tem lavado os seus pés? Se ninguém está lavado os seus pés, o que dizer? Seu pé está sujo. Precisa ser lavado. Né? Precisa ser lavado. Isso é muito importante. Você já foi batizado. Você já recebeu o Espírito Santo. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas os pés precisam ser lavados. Amém? Amém. Podemos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.